Fala galera, professor Geraldo Neto na área e estamos dando continuidade aí ao nosso estudo dentro do direito administrativo de atos administrativos, perfeito? Vamos agora para o nosso segundo bloco. Na aula passada, nós encerramos falando o conceito de ato administrativo pelo recurso mnemônico que eu coloquei no quadro, que foi a vontade ardente, perfeito? Olha só, manifestação, declaração de vontade unilateral com o fim de ardente, adquirir, resguardar, declarar, extinguir, modificar ou transferir direitos e obrigações, produzindo efeitos jurídicos e que são manifestados por um agente público, sendo sempre passível de controle jurisdicional, perfeito? Passado dessa fase, a gente dá prosseguimento, olha só. Além das características que foram apresentadas, a gente tem que se lembrar que ao editar um ato administrativo, a administração pública ela encontra-se em uma posição de superioridade em relação ao particular, pois está amparada pelo regime jurídico administrativa. Logo, nós temos o quê? Supremacia do interesse público sobre o privado. Perfeito? O ato administrativo ele está sujeito a exame de legitimidade pelo Poder Judiciário ou pela própria administração pública. Quando ela fizer isso, vai ser através da autotutela, aquele princípio que nós aprendemos em aulas passadas, perfeito? Conforme analisaremos posteriormente, a administração pública ela pode exercer o poder ou o princípio de autotutela sobre seus próprios atos. Eu te expliquei lá em princípios, quando eu falei da autotutela, mas falei que nós iríamos trabalhar melhor dentro de ato administrativo, porque eu iria contextualizar isso para vocês, ok? No mesmo sentido, constatado que um ato administrativo ele foi editado em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente, o Poder Judiciário está autorizado a analisá-lo, procedendo à respectiva anulação, se for o caso. Então, o que eu quero que você preste bem atenção, meus amores? Olha só. A gente ainda não está estudando o tópico controle dos atos, tá? Mas entenda, ó. Controle desse ato. Controle. Esse ato, esse controle ele pode ser feito pela própria administração, ou ele pode ser feito pelo judiciário. Tá? A administração, ela faz o controle tanto de mérito quanto o controle de legalidade. Tá bom? O controle de mérito é quando eu estiver o quê? Em um ato discricionário, perfeito? E o controle de legalidade é quando eu tiver um vício. Até aí tudo bem. O judiciário, ele só pode fazer o controle de legalidade. Por quê? O controle de legalidade, ele pode ser tanto interno, quanto pode ser o quê? Feito pelo judiciário, externo, beleza? Ele pode ser externo. Agora, o controle de mérito só pode ser feito de forma interna. Então, não há de se falar em judiciário fazer controle de mérito de ato praticado pela administração. Só se referir à legalidade. Perfeito? Estamos juntos? Quando é a administração que faz esse controle, eu tenho o princípio da autotutela. Perfeito? Lembrando, tá, que o judiciário, lembrando que a autotutela ela pode ser feita de ofício, beleza? Ou mediante provocação. O judiciário ele só pode atuar pelo princípio da inércia, mediante provocação. Ok? Só mediante provocação que ele vai atuar. Então, vamos lá.
Se eu tenho um ato que foi praticado, ele pode ser controlado pela própria administração pública através da autotutela, seja de ofício ou mediante provocação, e ela vai controlar o mérito quando se tratar de ato discricionário ou de legalidade quando eu tiver um vício, seja ele ato vinculado ou discricionário, nós vamos ver mais à frente. O controle feito pelo judiciário é só no que diz respeito à legalidade, perfeito? E só quando for o quê? Provocado, de acordo com o princípio da inércia. Ok? Então faz isso daí no seu material, que eu estou tomando um golinho d'água aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vou apagar. Vamos lá, continuando aqui com vocês, tá? Agora, a gente vai dar mais um passo, perfeito? Já te expliquei o conceito de ato, já te expliquei a diferença de ato administrativo, ato da administração, de fato e ato, fato administrativo, fato da administração. Te expliquei a semelhança entre fato administrativo, que ele decorre da implementação de outros atos, por isso que ele também é chamado de ato material. A gente trabalhou todo esse conceito de ato administrativo, falamos da de Pietro, falamos do Eli Lopes Meirelles, e aí agora a gente dá um passo adiante. A gente entra nos elementos ou requisitos que formam o ato administrativo. Primeira coisa que eu quero que você fique bem atento, tá? Elementos é uma coisa. Atributos é outra totalmente diferente. Presta atenção aqui comigo. Eu, professor Geraldo Neto, eu tenho cabeça, ombro, joelho e pé. Então, esses são os elementos que compõem o professor Geraldo Neto. Cabeça, ombro, joelho e pé. Você em casa tem cabeça, ombro, joelho e pé. O professor Sidney tem cabeça, ombro, joelho e pé. Ou seja, esses são os elementos que nos formam. Agora, por exemplo, o professor Sidney, ele tem o cabelo liso, ele tem o atributo de ter o cabelo liso. Eu não tenho, meu cabelo é ruim, por isso que tem que usar baixinho. Ou seja, atributos são qualidades que pode ou não ter aquele ato administrativo. Agora, elementos ou requisitos, obrigatoriamente todos eles devem ter. Ok? Traz para a matéria então. Os elementos que formam o ato administrativo, os requisitos, tá? Isso é sinônimo, elemento ou requisito. Obrigatoriamente, todos os atos, eles devem ter todos os elementos. Todos, tá? Vamos lá. Elementos ou requisitos do ato administrativo. O elemento ou requisito do ato administrativo nada mais são do que os componentes necessários para que o ato seja considerado inicialmente válido, editado em conformidade com a lei. Perfeito? Então, obrigatoriamente, ele deve ter todos os elementos. O professor Eli Lopes Meirelles, ele entende serem 5 os elementos dos atos administrativos, que são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Lembrando a você, tá? Todo livro, toda apostila fala o quê? COFIFOMOB. Eu não gosto de falar COFIFOMOB. Para mim isso é passado, até porque todos os meus fluxogramas eu faço através do recurso mnemônico ff.com. Ok? ff.com. Ah, Geraldo, eu não gosto, eu quero o COFIFOMOB. Fica à vontade. Ah, Geraldo, eu quero ff.com. Fica à vontade. O importante é você passar na prova, ok? Geralmente as pessoas passam com esse, tá? Volta para cá. Olha só. Então, esses são os elementos que formam o ato administrativo. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Tem que ficar atento, ok? Só para poder fazer uma observação para você. A Maria Silva Zanella de Pietro, ela também fala que a competência pode ser chamada de sujeito. Tá bom? É só porque, se você vier pegar alguma prova que falar sujeito ao invés de competência, você já está abastecido da informação aí que é necessária para resolver a questão, ok? Então esses são os pilares básicos, tá bom? Básicos aqui para a gente formar um administrativo, tá? Trazendo aqui para os nossos fluxogramas, que eu gosto de fazer. Aqui, ó, nós temos a forma, a finalidade, a competência, o objeto e o motivo. Perfeito? Forma, finalidade, competência, objeto e motivo.
Até tem um motivo para eu colocar dessa forma, nessa ordem, justamente por quê? Porque eu faço diversos fluxogramas e mapas mentais, tanto da convalidação, anulação, revogação, em cima disso aqui. Ok? E vai ser muito importante para você, tá? Então, eu prefiro que você grave aqui, ó, ff.com, tá bom? Vamos lá, continuando com vocês. Olha só, competência. O ato administrativo ele não cai do céu. É necessário que alguém edite para que ele possa produzir efeitos jurídicos. É óbvio que alguém tem que editar. Beleza? Mas esse alguém ele vai estar determinado aonde? Na lei. E o que ele pode fazer? A lei também vai determinar. Perfeito? É necessário que alguém edite para que possa produzir efeitos jurídicos. Esse alguém é o agente público, também chamado por alguns de autores de sujeito, tá? Quando eu falo alguns autores, a de Pietro que fala isso. Então, quem é esse agente competente? É o agente público, que recebe essa competência expressamente do texto constitucional, através de lei, que é a regra geral, ou ainda, segundo o professor José dos Santos Carvalho Filho, que é o nosso querido e amado mestre Carvalhinho, através de normas administrativas. Perfeito? Neste último caso, o ilustre professor ele informa que, em relação aos órgãos de menor hierarquia, pode a competência derivar de normas expressas de atos administrativos organizacionais, que nesses casos, eles... Meus amigos, minhas amigas, peço licença para vocês para fazer um grande convite. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso super competitivo para a Polícia Federal 2018, ponto a ponto do digital, com a melhor equipe de professores disponíveis no Brasil. É isso mesmo, aqui na Lá Concursos. Claro, com o melhor custo-benefício da internet, este curso ponto a ponto do digital custa apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35,00. Você vai ter oportunidade de assistir o restante dessa videoaula demonstrativa que nós estamos colocando aqui no YouTube e muito mais. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Se você gostou dessa videoaula, se você quer participar da nossa lista de transmissão exclusiva da Polícia Federal, basta enviar um WhatsApp para 659-9971-9373 e colocar PF 2018, né? Que lá nós vamos mandar para vocês exercícios, dicas, informações. Nossa equipe pedagógica está preparando alguns simulados gratuitos e corrigidos para a galera da PF. Nós vamos fazer vários aulões no decorrer dessa turma até o dia 19 de agosto, que é o dia da prova, inclusive aulões específicos e focados na disciplina de informática, aquela parte bem específica, bem complexa que foi cobrado nesse concurso, e a parte de contabilidade. Então, quer participar desses aulões, não vai pagar nada, cortesia aqui da Lá Concursos, uma forma de divulgar o nosso serviço, nosso trabalho para o Brasil todo. Então, envie agora um WhatsApp para 659-9971-9373, PF 2018, que nós iremos conversar no decorrer desse curso. Bacana? Espero vocês aqui na LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.